sabia que a puberdade precoce é mais frequente em meninas do que em meninos? E que, além dos efeitos estéticos, as crianças correm o risco de desenvolver problemas psicológicos, como a depressão? O Dr. Genoir vai tirar nossas dúvidas e explicar como identificar esse problema. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu vou começar perguntando para alguns pais e mães em casa que não sabem o que é a puberdade precoce. Bom, a puberdade precoce é o surgimento de caracteres sexuais secundários na menina antes dos 8 anos de idade, cujo o surgimento de mama é considerado precoce, ou pelos pubianos antes dos 8 anos de idade é considerado precoce, ou ainda a primeira menstruação antes dos 9 anos e 6 meses também é considerado precoce. Já nos meninos, nós temos como característica o aumento do volume testicular acima de 4 centímetros cúbicos antes dos 9 anos de idade, ou os pelos pubianos antes dos 9 anos de idade. Nestes casos, tanto meninas quanto meninos que apresentarem estas características sexuais antes destas idades devem imediatamente procurar o pediatra para que ele possa fazer o diagnóstico ou encaminhar para o endocrinologista pediátrico para que ele possa fazer o tratamento adequado. Quais as principais formas de tratamento? Bom, hoje, a principal forma de tratamento que nós temos nessas crianças, excluído as causas orgânicas, ou seja, aquelas etiologias que têm uma doença responsável por essa puberdade precoce, e nós podemos ter tumores, né? E nós precisamos fazer o diagnóstico preciso. Naquelas etiologias que não se tem uma causa orgânica, o tratamento são feitos com injeções mensais ou trimestrais que visam bloquear o avanço dessa puberdade, fazendo com que essa criança volte a ser criança e que tenha uma vida absolutamente normal. As meninas até por volta dos 11 anos são tratadas e os meninos até por volta dos 12 anos e meio. Doutor, quais as consequências de crianças que não são tratadas, se os pais não procurarem um médico para resolver a situação? Bom, as principais consequências que nós observamos nessas crianças, em primeiro lugar, é o desajuste psicossocial que essas crianças vão ter entre as demais crianças. Não só isso, mas toda criança que tem uma puberdade precoce vai ter uma aceleração rápida da maturação esquelética e terá um prejuízo na sua altura final. Além disso, nós também temos uma criança neurologicamente infantil, mas hormonalmente adulto. Risco de abuso sexual, risco de o início de uma atividade sexual mais cedo, risco de uma gravidez precoce e até mesmo de abuso sexual. Por todas estas razões, nós precisamos urgentemente fazer o tratamento e submetê-las a um bloqueio puberal para que elas venham a ter o seu desenvolvimento no tempo certo e na hora certa. Isso também, em alguns casos, a criança vai precisar, de repente, de uma ajuda, de um auxílio psicológico também, né? Tem que ter toda uma conversa com os pais, para que a criança entenda o que está acontecendo também, porque deve estranhar muito, né? Obviamente que a puberdade precoce, na própria manifestação clínica que o pai traz ao pediatra, ao endocrinologista, ele já constata algumas alterações comportamentais, como, por exemplo, uma labilidade emocional maior, mudanças corporais, né? Irritabilidade, que são sinais que surgem com o desenvolvimento desta puberdade. Quando você submete a criança ao tratamento, praticamente esses sinais e sintomas, eles reduzem com o tratamento. Em alguns casos, obviamente que é necessário o apoio psicológico e para essas crianças, elas são encaminhadas para que elas recebam, não só as crianças, mas os pais também, todo um aporte de orientação psicológica para que essa criança volte a ter uma qualidade de vida absolutamente normal para a sua idade. A maioria dos casos, o tratamento consegue resolver 100% da situação? Todos os casos em que você não tem uma doença por trás, o tratamento é com essas injeções mensais ou trimestrais.
Mas nós temos causas de puberdade precoce que nós temos doenças por trás. São as puberdades precoces periféricas, que não dependem da ativação hormonal. E nestes casos, sim, é importante o diagnóstico precoce. Geralmente, crianças, as meninas abaixo de 6 anos de idade, sempre terá uma causa orgânica. E dentre essas causas orgânicas, os tumores são os mais frequentes. Portanto, criança com qualquer sinal de puberdade precoce precisa ser investigada para sabermos qual a etiologia, qual a patologia que está fazendo o surgimento desses caracteres sexuais secundários e quando diagnosticado uma doença orgânica, um tumor, quanto mais precoce esse diagnóstico, melhor o prognóstico. Quanto mais retardo você tem para fazer esse diagnóstico, mais complicações nós temos, principalmente a partir das complicações do próprio tumor. Então, estar atento para uma menina que tenha mamas precocemente, abaixo dos 8 anos, ou pelos pubianos, ou mudança de voz, né? Porque essas puberdades precoces habitualmente estão acompanhadas de aumento de produção de hormônios masculinos nas meninas. E aí você tem uma voz totalmente modificada, presença de acne, espinhas, pelos, né? Principalmente na região pubiana e axilar, ou mesmo virilização, né? Na menina, aumento do clítoris, né? É um sinal de que essa criança precisa imediatamente procurar o médico para fazer o diagnóstico e o tratamento adequado. Doutor, quem quiser mais informações, tem algum site que o senhor possa dar para o pessoal em casa ler mais sobre o assunto? Assim, ó, existem hoje, né, com os meios de comunicação, né, nós temos facilidade à informação. O importante é termos a informação correta. Então, se você entrar em qualquer site, até no próprio Google, e colocar puberdade precoce em meninas, você vai ter artigos médicos falando de puberdade precoce, como investigar, como tratar e como procurar profissionais para fazer o tratamento adequado. Nós, em Santa Catarina, temos alguns centros de referência, né? O Hospital Infantil Joana de Guzmão, para os pacientes que não podem procurar o consultório, o Hospital Universitário, em Joinville, em Blumenau também. Portanto, há profissionais que possam fazer esse diagnóstico o mais rápido possível e poder dar o tratamento adequado a essas crianças. Doutor, muito obrigada pela presença e pelos esclarecimentos. E papais e mamães em casa, então, fiquem atentos aos filhos.